Ted Lasso apresentou o seu último episódio da terceira temporada, talvez o último episódio da série. Nós não sabemos, nada foi confirmado até então. Então vamos discutir tudo o que aconteceu ao longo dessas 3 temporadas, se é final ou não, se foi conclusivo ou não. Então vamos pro vídeo. Olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Frâncio e no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as temporadas de Ted Lasso, mas focando nessa terceira e principalmente nesse último episódio, no 12º episódio dessa terceira temporada. Então, spoilers de tudo que aconteceu na série até esse episódio. Então assista, vai lá assistir, que aqui eu vou comentar sobre tudo, o que eu acho que pode acontecer, se a série pode ter uma continuação ou não, se esse é o final, o que eu achei. E também não esquece de colocar a sua análise, a sua interpretação, as suas teorias sobre esse final. Deixa tudo aqui embaixo, eu quero muito saber. Então se inscreve para ajudar a gente, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de me ver aqui falando sobre séries, sempre se inscreve, que nos ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo. Então vamos lá, que nem eu falei, a discussão sobre última temporada ou não eu vou deixar pro final, porque eu quero dar um resumo, assim, da minha opinião sobre essa última temporada e sobre a série no geral, brevemente, né? Eu acho que no final das contas, Ted Lasso, a série, ela consegue, assim, passar a sua mensagem, principalmente nesse último episódio, eu acho que fecha a mensagem, só que principalmente essa terceira temporada, ela teve muitos tropeços. E eu acho que faz dela, assim, a pior temporada, no geral, de Ted Lasso, essa terceira. Eu acho que realmente teve alguns problemas. Vamos tentar entender da onde que vem esses problemas, né? Trazendo uma fofoquinha aí dos bastidores também pra gente tentar analisar. O principal criador da série, que era o chefe criativo da série, era o Bill Lawrence, e ele trabalhava junto principalmente com o Brendan Hunt e com o Jason Sudeikis, que são atores da série. Jason Sudeikis faz o Ted Lasso, e o Brendan Hunt faz o Cold Bird na série. E o Bill Lawrence, ele não faz parte do elenco da série, mas ele sempre foi muito presente nas 2 primeiras temporadas. Mas nessa temporada ele deixou muito a cargo, principalmente do Jason Sudeikis, de fazer a parte criativa da série. E ele trabalhou ali ainda mais na parte de assistência. E não sabemos se foi isso que causou, se foi deixar na mão deles ou não, né? O Bill Lawrence foi fazer uma outra série do Apple TV Plus enquanto isso, que era Shrinking, falando a real, que estreou no começo desse ano, também acho uma ótima série. E aqui nós tivemos essas 2 pessoas principalmente trabalhando com isso, além de outras também que estão no grupo, não podemos esquecê-las, também estão. E eles fizeram um roteiro dessa temporada, né? Principalmente, eu acho que a principal crítica jogada sobre essa temporada foi em relação aos episódios longos. Na primeira temporada, eu acho que exceção ao último episódio, todos ali giram em meia hora de duração. Essa temporada, os episódios com mais de 50 minutos, eles eram regra, né? Até o último episódio passando de 1h15 de duração, então os episódios realmente longuíssimos. Eu, assim, às vezes veio, sim, criticar episódios longos aqui na série Estou, falando principalmente em relação a ritmo, de séries que são muito longas, mas não tem muito a falar. Só que eu acho que Ted Lasso, pelo menos as críticas que eu tenho à temporada, em nenhuma tange a duração dos episódios. Eu acho que tem muitos personagens na série, e isso eu acho que pra mim foi um problema nessa temporada do Bill, né? Porque a quantidade de personagens faz ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então os episódios longos, eles se justificam pela complexidade, pela multiplicidade de tramas. Então eu não senti em nenhum momento cansado. Eu assistia todos os episódios muito entusiasmado com o que estava acontecendo, talvez não muito satisfeito com algumas tramas ao longo da temporada. Nessa temporada nós tivemos como principal característica um afastamento do protagonismo do Ted nessa temporada, e várias outras tramas surgiram em relação a isso. Ele teve um tempo de tela muito menor do que ele teve, por exemplo, na segunda temporada, que ele era muito preponderante. Inclusive eu tenho vídeos comentando sobre a segunda temporada, vou deixar aqui no link da descrição. Também tenho sobre o começo dessa terceira, então eu vou referenciar bastante esses vídeos, porque eu acho que tem muita coisa dali que eu quero ressignificar do que eu falei, mudei de opinião, ou algumas coisas que se comprovaram que eu estava com medo de acontecer e acabaram acontecendo mesmo. E isso é a primeira crítica à temporada que eu tenho, que é em relação a alguns temas muito relevantes socialmente que foram tratados, mas eu acredito que com pouca profundidade, infelizmente. Eu quero citar o caso do Colin, que foi toda uma trama sobre revelar que ele era gay, etc. O Sam, sobre a relação da imigração, dele ser da Nigéria, sobre o restaurante dele que foi atacado, que também eu acredito que foi muito pouco desenvolvido ao longo da temporada. Nós tivemos aquele episódio e depois não se comenta mais nisso, além da cena do final de que ele está na seleção da Nigéria. E sobre a Kylie, que eu tenho muito para falar sobre essa personagem, e tivemos vários temas tratados em relação a isso, exposição de vídeos íntimos e a bissexualidade dela, que eu acho que foram alguns problemas, relacionamentos amorosos que ela teve ao longo dessa temporada. Então, por exemplo, sobre o episódio do Colin, eu acho que tem uma mensagem bonita, a relação dele
com o Trent Green, que eu acho um dos melhores personagens dessa temporada. O quanto que ele foi adicionado à trama, eu acho que ele fecha completamente ali dentro do time, ele escrevendo sobre aquilo, eu acho isso muito relevante. E a relação dos dois, como dois homens homossexuais, eu acho que é bem legal. Dá pra realmente, dentro da comunidade, quanto que se passa de uma pessoa para outra, eu acho isso muito bacana. Só que eu acho que tange muito superficialmente a homofobia dentro desse episódio. É muito limpa ela. Eu acho que teria muitas coisas a discutir além disso. Eu acho que acaba ficando no terreno da superficialidade, como é o caso do Sam. Também nós tivemos aquele episódio, no final as pessoas ajudam ele a reconstruir, e depois, né? O que se deu nisso, não sabemos e não saberemos, né? Ficou por isso mesmo. Ou saberemos no futuro, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Mas outras tramas totalmente paralelas, que aqui entra outra crítica da temporada, porque nas outras nós tínhamos um foco 100% exclusivo no AFC Richmond, né? Então todas as tramas giravam ali dentro daquele time. E dessa temporada nós tivemos duas tramas totalmente apartadas até os últimos 2 episódios, que é a trama da Keely e a trama do Nate. A trama do Nate, na última temporada no último episódio, eu falei muito sobre a necessidade que a série teve, acho que, de causar ali uma mudança no personagem dele, e de que não foi tão bem desenvolvido na segunda temporada. Mas isso é problema da segunda, eu tô falando aqui da terceira, né? Na terceira, nós vemos um processo de redenção dele lá no West Ham, ele vendo, né, o quanto o ex-marido da Rebecca é babaca, né, em tudo, né, e ele acaba tendo um processo de redenção que eu acho bonito, reconhecendo que ele era o errado naquela situação, né, acho que a série coloca bem isso, de que ele não tinha como cobrar do Ted todas aquelas coisas que ele cobrava, né, de uma exclusividade muito grande, sendo que o Ted estava muito alterado também para dar um suporte para ele, né. Mas eu acho que foi muita parte, né? A trama dele era como se fosse uma outra série, basicamente dentro da série, né? Então, eu acho que poderia ser colocado mais dentro daquilo. Eu acho que sair do FC Richmond perde muito do brilho que a série tem. E da Keely, que personagem maltratada durante essa temporada. Eu realmente fico com dó da personagem. Nós tivemos no final da temporada eles se separando, né? Roy e Keely, sem muitas explicações. Ao longo da temporada nós também não temos explicações concretas de por que houve esse término. Nós temos teorias de que foi porque ela estava muito atarefada, ou de que foi o próprio Roy que terminou, não sei por que motivo, por medo de relacionamentos, etc. Eu acho que ficou meio no ar, porque essa dissolução aconteceu, e depois ela abre a sua agência de PR independente, e é como se uma outra série acontecesse ali dentro, né? Então ela abre-se para um relacionamento homoafetivo, então mostrando a bissexualidade dela, né, com a chefe dela, que também é uma questão problemática, né, em relação a estruturas de poder, e parecia ser uma pessoa boa, mesmo que comprasse ela em vários momentos, com objetos caros e presentes caros, etc. E no final a gente descobre que essa namorada é uma grande babaca, né? Naquele episódio que se revela que é o exposed, né, de um vídeo íntimo dela, um crime, né, que aconteceu, um crime cibernético que aconteceu. Personagem coitada da Keely. Eu acho que o principal problema desse episódio é que o foco nunca é a Keely. É sempre como os outros reagem a essa situação, né? Pouco se fala sobre ela. Tem aquela cena no vestiário, dos homens apagando as fotos que recebem, etc. E a Keely nisso tudo, né? E no final acaba-se sobre relacionamento. É uma trama que deveria ser sobre ela, e que é um tema social muito relevante, porque isso acontece sim, mas parece que nunca é a vítima, a principal personagem dessa trama. Parece ser as outras pessoas ou os relacionamentos amorosos dela, com o Roy e com o Jamie nessa temporada. Então acho que foi realmente um problema. Esse episódio eu acho que é o pior episódio da temporada, episódio 8. Eu acho que falha muito. A personagem que é a namorada dela, assim, esbanjando uma babaquice gigantesca, e existem pessoas assim, poderia ser muito mais bem desenvolvido isso dentro da série, com certeza. Já que a gente citou o Jamie, eu quero dizer que pra mim, até o último episódio, que foi uma desilusão em certos momentos pra mim, o último episódio em relação ao Jamie, que ele pra mim era o melhor personagem da temporada. O tanto que o ator ele consegue brilhar, o Phil Dunster, pra mim era o melhor personagem da temporada. O quanto que lá no começo da série ele era um completo de um babaca, ele fazia várias coisas erradas, ele era o boy lixo, ele era o bad boy e tal, e fazia muitas coisas desagradáveis com aquilo e com o resto do elenco, né, da série. E depois a gente vê essa desconstrução dele, que eu acho incrível. E eu quero juntar isso a uma discussão que eu acho que a série traz, e é uma mensagem boa, eu acho que principalmente sendo escrita por homens, né? O quanto da desconstrução da masculinidade tóxica. Eu acho que esse
é um dos principais fatores da série que fazem ela ser uma série boa, né? Então a gente tinha o Jamie Tart vestindo uma armadura de masculinidade tóxica justamente como forma de proteção aos abusos que o pai dele fazia e a pressão que fazia ele ser lapidado daquela forma. Né, no episódio 6, que pra mim acho que é o melhor episódio da temporada, que eles vão lá pra Amsterdã, eu acho que é o melhor quando ele consegue se abrir com o Roy, de falar os traumas dele. E depois, no penúltimo episódio, ele com a casa da mãe dele, acho que aquela cena é fantástica. Né, quando eles entram depois no quarto, ou quando eles estão ali e o Achille e o Roy vêm junto com ele, pessoas que ele afastou ao longo da sua trajetória, né, durante a série, por causa disso, por causa dessa armadura que ele tinha altamente repelente, altamente tóxica, essas pessoas voltam pra ele quando ele justamente muda, né? Pra mim ele era o melhor personagem, justamente até o final, só que eu acho que quando entra naquela disputa entre os dois, disputando pela Kylie de uma forma bem machista, na verdade, eu acho problemático, eu não sei, eu entendi, teve uma ruptura pra mim nessa desenvolvimento do personagem, tanto que eu acho que não acabou o desenvolvimento dele, e por isso que eu vou falar no final que eu acho que esse não seria o final do universo da série Ted Lasso, mas talvez só do personagem Ted Lasso. E a Rebecca, essa temporada, eu acho que também foi uma personagem muito sucateada, né? Eu acho que a atriz é fantástica, nesse último episódio ela tem ótimas cenas, mas a trama dela foi pincelada, né, em alguns episódios. Propriamente, eu acho que ela não tem um episódio dela. O episódio de Amsterdã tem sim umas coisas muito boas em relação a ela, aquela pessoa que ela encontra, e é muito bonito também. E ela procurando ter filhos, né, e acabando que ela não consegue gerar filhos. Depois, toda uma discussão sobre a relação dela com o Rupert e ela amadurecendo em relação a isso, que é muito relevante, acaba a trama dela principal, que ela iniciou a série como uma vingança. Eu acho legal, porém acho que ela foi sucateada, né? Ao longo dessa temporada, eu acho que poderia ter muito mais dela, da gente ver outras coisas da vida da Rebecca, além do Rupert, que parecia ser uma grande história durante essa temporada inteira e que não evoluía muito, até para a história dela com o Sam ficar meio apagada, meio não totalmente apagada, não se falou mais nisso e ficou, né, mesmo com aquele negócio da vidente falando sobre o fósforo, e o fósforo tava com Senna, etc. Não se falou mais nisso, né? E ela encontrou aquele cara no final de novo, talvez a filha dele sirva como uma filha para ela, se eles acabarem ficando juntos, mas nós não vimos isso acontecendo em tela, né? Não vimos. A Rebecca ficou por isso mesmo, elas criando no final um time feminino, que eu acho bem legal acontecer, acho realmente bem bacana, mas ficou nisso, né? Até a própria relação da Kylie e a Rebecca ficou bem afastada durante alguns episódios, né? E até essa questão da Kylie retornando, por que a gente viu toda uma trama dela, da relação de relações públicas dela afundar, para depois ser a própria Rebecca, que poderia desde o começo da temporada ter investido dinheiro e continuou-se na mesma, né? Então parece que eles precisavam alongar essa história, esse término do Roy e o triângulo amoroso com o Jamie e a Kylie, e eles fizeram toda uma temporada a mais que poderia ter sido resolvida inicialmente com a Rebecca falando, olha, eu te pago, sabe? Ela já é milionária mesmo, não teria muitos problemas, eu acho que em relação a isso, e eu acho que ficou um pouco mal feito, toda essa história toda da Kylie. E da Rebecca eu acho que não é mal feito, mas poderia ter mais. Eu sinto que é uma personagem muito relevante. Mas se inscreve aqui antes de eu comentar sobre o último episódio da série, sobre esse 12º episódio, então se inscreve. Então vamos pra lá. Nós tivemos vários finais nesse episódio, finais de trajetórias. Nós tivemos o Roy como um novo treinador, o Beard se casando com a querida problemática dele, o Nate voltando e sendo a estratégia dele a vencedora do jogo, né? A Rebecca superando isso em relação ao Rupert, a Kylie e toda essa história que eu falei. Eu acho que o triângulo amoroso feito em relação a isso é ruim. Eu acho que os dois estavam num ponto de desenvolvimento que acho que isso não cabia mais, essa disputando ela como se fosse um objeto, né, de quem que vai ficar, etc. Eu acho isso muito problemático e não me parecia que os dois personagens estavam ainda nisso. Eu até acho que até a série percebe isso e fala, coloca na boca do Roy, falando, eu acho que mudei, mas não sinto isso em relação ao Jamie. Então por isso que mais uma vez eu reitero, eu acho que não acabou. Essa história pelo menos não me parece ter finalizada, não me parece coerente com o que a série construiu em relação a esses dois personagens, né? Inicialmente, certíssima a Kylie de expulsar os dois e realmente não se relacionar com nenhum deles. E o jogo final é ganho, mas eles perdem o campeonato, né? Acho que todo mundo esperava que o Richmond ganhasse o campeonato no final. Eles ficam em segundo lugar, é uma história fantástica, né? Mas acaba que não dá certo de qualquer forma, mas em segundo lugar também é uma grande coisa, né? Eles foram rebaixados lá no final da primeira temporada, agora eles estão aqui
na Premier League e ficando em segundo lugar. É realmente muito bom. É porque o Manchester era muito bom, eles perderam também várias partidas ao longo da temporada, né? Acho que isso foi contabilizado aí no final. Mas eu acho que mesmo assim é uma grande vitória, né, pro Lasso Away. E no começo do vídeo eu falei muito sobre a mensagem que foi passada aqui, então qual que eu acho que é a mensagem, né, isso na minha visão subjetiva, né, da trama. Série Ted Lasso, que nem eu falei no vídeo da segunda temporada, ela se reflete como uma jornada de autoconhecimento do Ted Lasso como personagem. Na primeira temporada nós temos ele como o mais alegre possível, nada o abala, ele que é o ponto emocional para todo mundo, e ele próprio não tem as emoções dele claramente desenvolvidas. Né? Nós temos na primeira temporada o episódio 7, que ele tem a primeira crise de ansiedade, mas é isso, né? De resto ele é perfeito, ele é tudo bem, está tudo bem. E na segunda temporada, que nós vamos muito no personagem dele, ele tem muito mais presença de tela na segunda temporada, disse aprofundamento psicológico do personagem dele internamente. E nessa terceira temporada, nós temos a explosão externa disso, né, para os outros personagens. Eu acho que mudar o externo é muito relevante, então parte para a segunda mensagem, eu acho que da série, e do qual é a proposta da série, que para mim é um experimento social da melhor maneira possível. É um experimento social chamado Lasso Way, ou rebatizado no final de Richmond Way, né, o jeito Richmond de se fazer. Que é, você coloca uma pessoa que está ali com uma mensagem de acredite em você, acredite no que você deseja, acredite no seu verdadeiro eu, e de que as coisas vão dar certo uma hora. Podem não estar dando certo agora, mas uma hora elas vão dar. E quando você coloca essa mensagem dentro de um grupo de pessoas da primeira temporada, que eram pessoas totalmente fechadas, totalmente envoltas de pressões sociais, de toxicidades sociais, etc. Tudo isso, você coloca uma personagem como o Ted Lasso, que tem essa mensagem tão clara, o quanto que, dentro da trajetória do próprio Ted, que não é imune a sentimentos negativos também, o quanto você muda as pessoas por meio de sentimentos, né? Eu acho que é isso, no final, que a série quer se passar, né? O quanto que esses personagens mudaram, o quanto que eles estavam abertos a discutir masculinidade. O Diamond Dogs, por exemplo, é totalmente isso, né? Homens estarem dispostos a falar sobre sentimentos, e quanto ele mudou a Rebecca, por exemplo, durante tudo isso também. O quanto ele mudou a cultura do futebol, né? Até todo mundo falava no começo, gente, que horror, ele nem sabe nada sobre futebol. E que ele está fazendo coisas que não tem nada a ver. E no final era futebol que ele estava criando, né? Uma nova cultura de futebol. Então é realmente um experimento social muito grande, né? De você, a mensagem de acreditar, né? Eu acho isso muito forte. Eu acho que a série consegue passar isso mesmo a trancos e barrancos de casos aqui que não foram tão bem resolvidos. Mas sobre a série continuar ou não, eu sinto que a mensagem está passada. Pra mim, acho que não tem mais nada a adicionar ao personagem do Ted Lasso. Só que o experimento não acaba. Eu acho que, principalmente quando a gente tem no final um livro sendo rebatizado como Richmond Way, a gente pode terminar a série Ted Lasso. A série Ted Lasso foi entregue 3 temporadas, 2 temporadas pra mim incríveis, impecáveis, uma terceira temporada com falhas estruturais ao longo dela, mas que pelo menos pra mim foi prazerosa assistir. Então está entregue, Ted Lasso como série está acabado. Mas o universo do Richmond, o universo criado a partir da série Ted Lasso, pra mim segue vivíssimo. Eu acho que vai sim acontecer alguma coisa em relação a isso. A trama da Rebecca eu acho que tá muito ainda aquém do que a gente espera, né? O triângulo amoroso pra mim ficou realmente problemático e falta, acho que ainda explicações em relação a isso. Se acabar dessa forma, eu acho que tem muito a dizer. Mas eu acho que a série ela se despede, o universo se despede de Ted Lasso como personagem. Mas o universo continua, né? Nós temos agora um time feminino que pode representar muita coisa. Nós temos a Killy voltando pra lá, né? Então acho que pode sim acontecer um spin-off. Eu aposto nisso pessoalmente. Algum spin-off chamado Richmond Way, Richmond só. Eu acho que isso com certeza vai acontecer, mas sem a presença do Jason Sudeikis, pelo menos na frente das câmeras. Atrás ele pode, né, continuar na equipe criativa. E eu espero que continue mesmo, é um universo que eu gosto, eu espero que eles reorganizem algumas coisas, eles toquem sim temas sociais relevantes, mas pelo menos com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de afinco. E é uma série de comédia, eu sei, não é pra ser dramático, mas não é porque é comédia que as coisas têm que ser tratadas com não zelo, né? Então, pessoalmente, essa a minha opinião. Vocês querem um spin-off? Deixem aí nos comentários se vocês gostariam de assistir um spin-off do Ritmo, das novas aventuras sem o Ted Lasso. Realmente vai ser uma perda sem ele, mas eu acho que sim, ele faria uma participaçãozinha especial ou outra, né? Porque é um personagem queridíssimo, o bigode mais famoso da televisão, o bigode mais querido da televisão, como eu sempre falo por aqui. Então é isso, muito obrigado, e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.